Oi, meus amores, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo vídeo assim mostrando a cara, né? Sempre falando como faz atividade, mostrando atividade, explicando, mas faz tempo que eu não apareço. Então, como essa semana a gente não teve live, eu resolvi aparecer. Mas eu vou aparecer para falar também das atividades que a gente vai fazer essa semana e vou falar dos dois assuntos que vão ser tema dessas atividades, porque nessa semana a gente tem duas datas importantes. Dia 21 de setembro, que é o Dia da Árvore, e dia 22 de setembro, que esse ano marcou o início da primavera. Bom, dia 21 a gente comemorou o Dia da Árvore. E por que existe essa comemoração do Dia da Árvore? Essa comemoração ela foi criada para conscientizar as pessoas da importância que as árvores têm para nós, seres humanos, e para os animais. Então, para que nós sempre lembremos da importância das árvores na nossa vida, foi criado o Dia da Árvore. No Brasil, ele é comemorado no dia 21 de setembro, mas em outros países, esse dia é comemorado em outras datas. E a primavera, ela é mais uma das estações do ano. Então, o ano, ele é dividido em 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Às vezes a gente não sente muito essa diferença, porque aqui no Brasil não tem uma grande diferença de temperatura entre uma estação e outra. A gente tem o inverno, que é bem mais frio, e o verão, que é bem mais quente. A primavera e o outono, eles têm temperaturas mais amenas, não é nem muito frio, nem muito quente. O outono costuma ser um pouco mais friozinho, mas não é aquele frio que a gente não aguenta. E a primavera é um pouquinho mais quentinha, mas também não é aquele calor que a gente não aguenta. A primavera, às vezes, ela começa no dia 22, às vezes ela começa no dia 23, depende do ano. Nesse ano, ela iniciou no dia 22. Não parece porque tá frio, tá chovendo, mas a primavera, ela já é uma estação que começa a fazer um pouquinho mais de calor. Já começa a esquentar mais, preparando a gente para o verão, que chega em dezembro. A primavera também é chamada de estação das flores, porque é nessa época do ano que não está nem muito frio, nem muito calor, muitas espécies de flores começam a desabrochar. Lógico, não é só na primavera que nós vamos ter flores, mas na primavera mais espécies de flores desabrocham, por isso que ela é chamada de estação das flores. Eu preparei 3 atividades para vocês fazerem essa semana, eu já vou explicar. Eu vou deixar algumas musiquinhas que falam sobre a primavera e sobre as estações do ano. E também uma historinha, como a nossa primavera começou assim, com frio. Então, em homenagem a esse friozinho, eu coloquei para vocês, do Varal de Histórias, a história da Margarida Friorenta. Essa história é muito linda e eu acho que vocês vão gostar. Eu coloquei esse desenho de uma árvore com muitas frutas diferentes na copa da árvore. Lógico que uma única árvore não daria tantas frutas assim, mas só para fazer atividade eu usei essa imagem. Então, aqui nós temos muitos tipos de frutas: laranja, uva roxa, mirtilo, que é essa azulzinha, morango, uva verde, cereja, essas pequenininhas são cerejas. Essas grandonas são maçãs vermelhas, maçã verde, limão, framboesa. Deixa eu ver, acho que eu já falei todas elas. Se eu não falei, não tem problema, porque na atividade tem todas. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão contar quanto tem de cada tipo de fruta. Então, aqui, ó, eu coloquei quantas laranjas há no desenho. E aí, eu até coloquei aqui, ó, a fotinho da laranja para ajudar vocês a identificar qual que é a laranja. Então, a gente vai vir aqui no desenho grandão da árvore, 1, 2, 3 laranjas. Aqui eu vou colocar a minha resposta
usando algarismos. Lembram que eu expliquei para vocês que algarismo é o símbolo que eu uso para escrever os números. Então, eu vou colocar aqui o 3. Se eu errar, por exemplo, quantos limões há no desenho? Tem 1, 2, 3 também. Faz de conta que eu não vi um limão, coloquei só 2. Assim que eu tentar mudar de questão, ele vai me dizer aqui, ó, tente novamente. Então, se ele não disser nada, que nem aqui na primeira, é porque a minha resposta está certa. Se ele colocar o tente novamente, é porque eu esqueci de contar alguma fruta ou eu contei fruta a mais. Então, eu tenho que voltar na imagem e contar de novo, tá? Jogo da memória. Esse é um jogo da memória em homenagem à primavera. Então, eu coloquei 11 tipos de flores para formar os pares. E embaixo de cada flor eu escrevi o nome. Então, vocês podem pedir para algum adulto ler o nome das flores para vocês, tá bom? Então, aqui a gente tem as cartas numeradas do 1 até o 22. E vocês vão escolher 2 cartas quaisquer, aqui eu peguei uma do lado da outra, mas vocês podem pegar de lugares diferentes, tá? E vão tentar formar os pares. Deixa eu ver se eu consigo formar um par. Então, aqui eu formei um par, os 2 girassóis. Assim que forma o par, ele tira esse parzinho da tela, tá? Vocês podem, para ir treinando os numerais, por exemplo, uma pessoa fica no computador ou no celular e outra vai falando o número. E aí, por exemplo, eu quero o número 10 e o número 14. A pessoa que está no computador ou no celular tem que buscar esses números. O joguinho das borboletas. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ter que ligar o nome da cor que está aqui com a borboletinha que tem aquela cor. Então, eu não vou ler agora a ordem que está, porque essa ordem ele troca toda hora, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, o laranja. Eu vou ligar na borboleta laranja, e aí, tá vendo? Ó, ele muda para mais perto da borboleta. O azul, ele muda para mais perto da borboleta. Então, eu tenho que ir ligando o nome da cor com a borboleta daquela cor. E assim que eu terminar de ligar todos, eu envio as respostas e ele faz a correção para ver se eu acertei todas as cores.